Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muita energia pra você, muita energia pra mim, vamos que vamos. É o seguinte, alguns dias atrás estava rolando todo aquele burburinho do nosso querido Lula falando sobre regulamentação das mídias sociais. Vamos lá, como eu vejo isso? Politicamente falando, é muito bom para o governo regulamentar as mídias sociais. Por quê? A partir do momento que ela controla o que você vê, o que você pensa, o que chega de informação para você, não tem ninguém contra eles. Mas eu vou um pouco mais fundo nisso. Vamos lá. Acho que um ano atrás, o Monark e o Igor 3K, eles faziam parte do Flow Podcast. E aí o Monark soltou aquela gigantesca pérola que não convém a gente ficar remoendo aqui. Mas vamos ao ponto. Ele foi destruído pela mídia, ele saiu no Jornal Nacional, os caramba 4. E aí chegamos no ponto que eu quero falar. Hoje ele ainda continua sendo um perturbador da ordem. Em qual sentido? Ele ainda traz informação para você porque ele continua sendo um comunicador. Você pode concordar com o que ele fala, você pode discordar do que ele fala, mas a gente tem que entender que o Monark, hoje, mesmo sendo um gordinho nerd, nesse eu me identifico, barbudo, tá tudo cheque, ele continua sendo o cara mais perturbador pro governo. No sentido de que ele, sozinho, consegue, com o nosso monstro chamado política, jogar pedra para cima desse morro chamado política e acertar algumas outras pedrinhas que estão lá. Aí você pensa assim, não entendi, eu te explico, meu caro tapado. Mas primeiro eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever, depois de te xingar. O que acontece? Vamos lá, ele é o gordinho, nerd, barbudo, no pé do morro, jogando pedra pra cima e acertando outras pedras que estão lá, que são os políticos. Entenda. Se ele tá jogando pedra pra cima e está incomodando alguém, significa que tá acontecendo alguma coisa, certo? Vamos lá. Nos anos 90, 80, surge duas pessoas no cenário político. Lula e Bolsonaro. Eu gostaria muito de saber fazer essas montagens que o pessoal faz assim com a mão e aí surge a cabeça de um, a cabeça de outro. Mas eu não sei. E aí o que acontece? Eles começam a seguir na carreira política, bababá, bibibi, fogos, bababá, bibibi. E o que acontece? O Lula em 2002 chega a presidente. E o Bolsonaro fica como senador, se não estou errado. E assim se segue durante muito tempo. Em 2018, Bolsonaro ganha para presidente. Vamos voltar a 2002. Em 2002, depois de ter concorrido a 3 ou 4 eleições, o Lula ganhou. Beleza? Mas o que acontece? Esse morro chamado política não é linearzinho. Pense nele como um Monte Everest. E o que acontece? Quando você está subindo o Monte Everest, você consegue começar subindo nele numa caminhada, bem tranquilo, conversando com os amigos, carregando sua mochilinha e vamos acampar no morro. Não faz isso. E beleza, ele foi. E nessa jornada, tanto ele quanto o Bolsonaro, tá? Eles chegaram a um ponto onde eles falaram assim, daqui eu não consigo passar, porque a trilha se perdeu no caminho. E aí o que o Lula faz? O Lula, ele pega uma massa, onde era as pessoas ali do sindicato, a luta de classe, os amiguinhos dele, o que fecharam com ele naquilo ali, e eles falam o quê? Agora vamos levar o povo para o poder. O povo nunca assume o poder, tá? Vamos levar o povo a assumir o poder. E aí o que acontece? Eles vão dar a volta naquele Monte Everest chamado política
e na parte de trás eles veem que tem uma parte mais baixinha, e aí eles dão um pezinho pro Lula, e o Lula sobe e assume o Monte Everest. Legal. Bolsonaro, em 2016, depois de fazer muita campanha em porta de quartel, o que ele pensa? Pô, mídias sociais estão aí. Por que eu não vou fazer minha campanha também na mídia social? Já que o Lula, quando ele foi eleito, ele usou o povo para subir, certo? Legal. Então, na minha analogia, o que ele faz? Ele dá a volta na montanha, no Monte Everest político, e aí ele chega lá no final e ele fala assim, pô, eu não tenho toda essa galera para me colocar lá, mas a gente tem o quê? O surf do hype do antipetismo. Então eu vou começar a falar sobre isso, porque se eu vou atacar o que tá todo mundo odiando, eu sou um herói. Pra mim, esse pensamento tá certo. A partir do momento que eu tenho um público para falar e tenho um contrapúblico maior ainda, eu vou ir nesse contrapúblico. E beleza. Ele pega o seu celular, assim como eu tô fazendo aqui agora, e começa a falar, porque o PT afundou o Brasil, tá ok? Beleza, ele consegue um público naquelas mídias sociais, e então ele deu a volta no Monte Everest político, e quando ele chegou do outro lado ele descobriu que tinha o quê? Uma pessoa para poder levar ele? Não, ele descobriu que tinha um bondinho para subir o Monte Everest. E aí você pensa, pô, se ele descobriu em 2016 até 2018 ele conseguiu chegar onde em 20 anos de política ele não chegou, tem alguma coisa aí. A internet, as mídias sociais, conseguem levar uma pessoa a tamanho patamar? Vamos pensar, cara. Se hoje eu tenho 0 inscritos e amanhã eu tenho 10, e desses 10 todo mundo me der R$1, eu já tenho R$10. Se esses 10 todo mundo me der um voto, eu tenho 10 votos. Se eu tenho 1 milhão de pessoas, eu tenho 1 milhão de votos. Se eu tenho 50 milhões de pessoas, eu tenho 50 milhões de votos. Porque cada pessoa é representada por um voto nessa analogia, tá bom? Eu sei, ai, Maico, mas o meu tio no sertão do Acre, do Pará, do Rio de Grande do Sul não tem um Instagram. Legal, da hora. Mas do mesmo jeito que ele tem filho, o filho dele pode ter. E vamos lá. Então ele deu a volta no Monte Everest da política e pegou o bondinho dele e assumiu a presidência, tá ok? Tei. Aí você pensa, Maico, mas e qual que é a parte que o Monark entra nisso daí? Hoje, o Monark é um cara que tem milhões de pessoas seguindo ele. O Felipe Neto, o Lucas Pavanato, o Pavinato, o pessoal da Jovem Pan, o Nicolas Ferreira, todo esse pessoal tem um grande público. Agora você pensa assim, Michael, ainda não entendi. Vamos lá. O Nicolas Ferreira, ele surgiu através das redes sociais. O Kim Kataguiri surgiu através das redes sociais. O Fernando Holliday surgiu através das redes sociais. O Guto Zacarias, acho que é assim que é o nome dele, surgiu através das redes sociais. Você tá vendo que tá surgindo uma bola de neve de novos políticos através das redes sociais? Então, se eu tenho essa corja junto comigo, que vem ali dos anos 80, 90, que lutou e subiu um monte, e aí quando eles chegaram lá em cima, eles descobriram que tinha outro jeito de subir, que é o jeito que se começou agora. De 2010 para cá, se passaram somente 13 anos, que é esse boom da rede social. De 2010 para cá, estamos em 2023. E através desse boom da rede social, a gente tem novos políticos que surgiram através deles. Entre eles, o próprio Bolsonaro, que assumiu a presidência porque trabalhou muito bem a sua rede social. Então você pensa, cara, talvez aquele bondinho que o Bolsonaro pegou do meio da montanha para cima
não comece no meio da montanha. Ele começa onde? Aqui no pé do morro. Aqui onde um tal de monarca tá jogando pedra pra cima. E eu sei, e eu vejo muito ele falar que o intuito dele não é fazer revolução. Mas, cara, você começa a entender que tem uma galera que tá vindo com potencial para fazer uma revolução, para mexer essa estrutura dessa montanha, e talvez essa montanha que é tão difícil de chegar se torne um pouco mais tranquilo, onde um monte de político velho que tá vendo um monte de jovem chegando, sem ter que babar ovo de ninguém, e falando verdade na cara deles, estão chegando muito rápido. Você pensa que quando o Lula chegou, ele teve que fazer todos os sindicatos trabalhar junto com toda a massa para poder chegar no meio e do meio empurrarem ele para frente. O Bolsonaro é a mesma coisa. E a gente fica nessa guerra de direita e esquerda. De PT, de Bolsonaro, de Lula livre, de TTT, que seja. Mas entenda que hoje os políticos velhos querem colocar na sua mente que você precisa de uma regulamentação da mídia, unicamente porque eles não querem que você tenha acesso a eles. Eles vão controlar o que você fala, dizendo o que é verdade e o que é mentira. Eles vão controlar o acesso a você, dizendo o que é verdade e o que é mentira. Cara, você não é um imbecil. Você não é um estúpido. Você unicamente pode chegar e receber: ah, tá aqui, ó, o Bolsonaro já colocou a tropa na rua. Cara, vai pesquisar se isso é verdade. Tá aqui, ó, o Lula vai baixar a gasolina. Vai pesquisar se isso é verdade. Para você não agir feito um imbecil. Para você não ser massa de manobra. Talvez, na minha cabeça, o que faria sentido seria não ter tudo isso de regras que é colocado sobre a gente. Talvez seria essa a melhor forma de agir, porque, não é possível que o povo seja tão burro ao ponto deles não saber nem pesquisar o que chega na frente deles. Ou talvez seja, e eu que esteja esperando muito das pessoas. Mas o que eu queria saber nesse momento é o que você pensa sobre isso. Talvez com a nossa montanha, o nosso Monte Everest dos políticos, tem alguém cavando ali por baixo e falando assim: a gente não precisa nem subir, mas não. Talvez se a gente colocar fogo no parquinho seja melhor. Mas o que eu queria saber de você é o que você acha. Não sobre Lula ou Bolsonaro, mas o que você acha sobre a nossa política brasileira. Talvez exista realmente, através da internet, como você chegar lá de uma maneira mais fácil. E talvez estar fora da internet seja morrer aos poucos. Ou seja, viver melhor, porque a internet também é uma bagunça. Mas, a partir do momento que regulamentar essa parada aqui, esquece. Aí você vai saber que você não tem mais liberdade de nada. De nada. Nem de se desinformar você tem a liberdade. Nem de ser um imbecil você vai ter essa liberdade. Beleza? Bom, o de hoje é isso. Fica bem, ou tenta ficar bem, tá? Procura um psicólogo, faz bem. Tá bom? Até a próxima.